Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, mulheres aqui da minha vida, mulheres apaixonadas, mulheres de alto valor. Ontem eu fiz um convite para vocês a irem um pouquinho lá no passado, né, naquela menina que todas nós somos. Gente, deixa eu só avisar uma coisa para vocês: minha internet ainda não está legal, tá? Então hoje eu estou meio correndo aqui, tô com essa. Peguei, coloquei o cabelo para cima, fiz um coque, né? Aqui é vida real, gente. Nem sempre a gente consegue se arrumar toda, e meu trabalho é na minha casa, né? Então, hoje eu coloquei o cabelo para cima, um casaquinho, um colarzinho aqui. Eu amo colarzinho, eu amo esses lencinhos, né, de pescoço. E vamos que vamos, né, gente? O que importa é eu trazer aqui a minha missão para vocês, deixar o meu legado, né, no mundo e lembrar da menina que eu fui ontem, né, que a gente prendia o cabelo para cima de qualquer jeito, né, e saía correndo, né, e tudo estava certo, a gente estava linda, né? Hoje a gente se importa tanto com a aparência, né? Quem dirá minha irmã que está aí sempre me acompanhando. Olha que cabelo é esse? Como é que tá esse cabelo? Cheio de raiz branca. Vou contratar minha irmã para ser minha personal style. Mas eu sou igual, né? Eu sou igual. Hoje eu posso dizer para vocês que hoje, exatamente hoje, né? Que eu sou igual. Desse lado aqui da câmera tem uma mulher igual a vocês, né? Que corre, que se desdobra em duas, três, que faz comida, que varre chão, né? Uma mulher como qualquer outra, né? Apenas uma mulher aí que quer deixar um legado mais importante, né? Um legado com mais autenticidade, um legado com mais amor, né? Uma história, que eu conte histórias aí para algumas pessoas, boas histórias, né? Que eu tenha mais histórias bacanas, né? Que reverberam no meu coração de maneira bem autêntica, bem eu, do que aquelas histórias, né? Que a gente inventa por aí, né? De que tá tudo certo, tá tudo bem. Então é isso, tá? Hoje, o que eu vou passar para vocês? Por que eu fiz aquele exercício de ontem com vocês? Por que eu pedi para vocês fazerem isso? Tá legal aí hoje o som, porque, como eu falei ontem, a minha internet não estava muito boa, né? Hoje ainda não, mas eu consegui aqui colocar pelo menos um fone e verificar se tá tudo certinho, tá bom? Então, assim, o passado, né? Deixa eu só desligar aqui um barulhinho que está fazendo aqui para vocês, senão vai ficar toda hora o WhatsApp aqui fazendo um barulhinho. Vamos lá. O passado, ele deixa marcas, né? E ele deixa pistas. Ontem, dia desses, eu falei que para a gente verificar o passado como se fosse apenas um retrovisor, né? Olha o passado só como se fosse um retrovisor, para dar só uma olhadinha para você verificar se você pode ou não fazer uma ultrapassagem com mais assertividade. Hoje, o meu convite, e ontem eu pedi para que vocês fossem lá naquela menina, né, que todos nós temos, aquela criança que todos nós temos aqui dentro, né? Então, relembrando os exercícios de 2 dias atrás, o de ontem também, eu venho falar hoje para a gente mergulhar no passado. Tem gente que não gosta do passado, mas é muito bacana trazer um pouquinho do passado. Eu sou uma que não gosta do passado, viu? Mas eu sei que o passado me construiu. E aí vocês vão verificar por quê, tá? O passado ele deixa muitas pistas, muitas pistas. E é nele que a gente tem que ir lá procurar quais foram aí os cookies que ficaram lá atrás, que a gente deixou de pegar, e que a gente desenterra agora um pouquinho, só para a gente conseguir entender qual é a nossa missão hoje, tá? Fica bem fácil da gente entender qual é a nossa voz ao mundo hoje, fazer esse exercício que eu vou passar para vocês hoje, tá bom? Por exemplo, eu acredito que várias pistas no meu passado traz à tona a mulher que eu sou hoje, traz à tona a missão que eu trago hoje ao mundo, a voz que eu trago hoje ao mundo, o meu porquê que eu estou aqui e qual o legado que eu vou deixar. Tá? Muitas vezes a gente é obrigado, né? Obrigado a lidar com tal situação,
porque os nossos pais falaram, porque nossos maridos não aprovam, porque nossos filhos ficam distantes, e tantas outras razões, né? Eu enumerei um monte aqui, porque o mercado de trabalho exige, porque o cenário atual político desmerece, e aí a gente esquece de olhar para o que verdadeiramente importa. A gente acaba esquecendo de olhar, porque o mundo vai empurrando a gente a olhar de tal forma, né? Mundo capitalista, patriarcado, né? Já falamos um pouquinho disso nos outros vídeos, né? Então, o que que acontece? A gente deixa de pensar na nossa própria história. Na nossa própria... Eu fiz aqui para vocês hoje, ó. Todo dia tem um desenho, né, gente? A minha timeline. Tá vendo? Opa, tá torto. A minha timeline. É esse exercício que a gente vai fazer hoje, tá? O que que seria isso? A nossa autenticidade. A gente deixa de buscar a nossa autenticidade, né? O que eu realmente sou, o que eu verdadeiramente sou. E a gente vai buscar isso hoje, no exercício de hoje, com essa timeline, desde quando você nasceu até o momento de hoje, tá? Vamos construir juntas. Quando eu fiz esse exercício, uma outra época eu fiz por setênios, de 7 em 7 anos. O que aconteceu na minha vida de 7 em 7 anos. Hoje eu deixo livre, né, para as pessoas colocarem assim, o que aconteceu de melhor ou de pior, o que lembra aí, porque às vezes aconteceram tantas coisas quando a gente tinha 7 anos, quando vai para a escola, né, e poucas coisas aconteceram antes ou com 16, 17 anos. Então hoje eu deixo mais livre, tá? E aí, quando eu faço essa linha do tempo, a minha linha do tempo, eu entendo muito bem por que que a minha missão hoje é ajudar mulheres a se libertarem emocionalmente e financeiramente, serem livres, serem autônomas, emocionalmente em primeiro lugar, financeiramente, e que elas estejam inseridas em família. Essa é a minha bandeira, é isso que eu acredito, que tenho trazido aí desde o início para vocês. Então, vamos lá. Eu quero que vocês construam esse desenho. Espera aí, deixa eu enquadrar aqui. Essa timeline, tá? Minha timeline. Desde o zero, né? Desde quando nasceram, até a idade de hoje. No meu caso, 50 anos. Tá? Eu coloquei aqui, ó, de 7 em 7, porque esse exercício também é muito válido quando faz de 7 em 7 anos, tá? Então, a minha timeline é essa, né? Essa é minha voz e aqui é minha timeline. Na parte de cima, colocar quais foram as macro vitórias, né? O que marcou vocês em termos de vitória. Na parte de baixo, as derrotas, os fracassos, tá? Então, quero que vocês preencham dessa forma, tá? Façam esse desenhozinho aqui, tá bom? Só que aí, o que que eu quero também? Que vocês incluam isso aqui. Que vocês tenham empatia, compaixão e respeito, tá? Aqui, vocês vão colocar as lembranças mais remotas, como as mais recentes, né? As mais remotas aqui, né? E as mais recentes vêm para cá, tá bom? É como se fosse uma linha do tempo mesmo, né? 0, 2, 3, 10, 20, 30, né? Até a idade de hoje, tá bom? Olhando essa timeline, o que que a gente pensa, né? O que que a gente pensa? É possível verificar o que que a gente aprendeu, né? Com a nossa história. E o que dela a gente vai levar para o mundo, tá? E aí, na minha, por exemplo, eu dançava muito bem quando eu era pequena, né? Eu me lembro que eu fiz uma dança de festa junina e aí foi muito bacana, eu apresentei muito bem essa dança. Na época a gente era chamada para ser sinhazinha, né? Tinha que vender umas rifas, mas eu quase não vendia as rifas. Eu realmente dançava muito bem, eu me apresentava muito bem, né? Quando eu era pequenininha, 7, 8 anos, mais ou menos. E aí, eu me lembro muito bem disso, tá? Me lembro que eu liderava, né, dançando, eu liderava no meio das meninas.
Era eu e duas gêmeas que tinha, Luciana e Lucineide, se não me engano, Luciana e Luciane, ou era eu ou eram as duas. A gente meio que competia assim. Mas eu me lembro muito bem desse momento, né, dessa liderança minha ao dançar na escola. Desde muito pequena eu tinha essa questão da liderança, desde muito pequena eu tinha essa questão do comunicado, dessa questão meio artística, né? Embora eu seja um pouquinho reservada, mas eu tenho essa veia. E aí depois eu me lembro assim de estar pegando o ônibus, né? A primeira vez que eu peguei ônibus, eu devia ter mais ou menos uns 15 anos, 16 anos. Primeira vez que eu peguei ônibus sozinha. E aí um pouco depois, eu anotei aqui, tá? Um pouco depois eu me lembro também, lá um pouco mais, mais para frente, assim, 18 anos, talvez 17, 18 anos, eu me lembro o meu primeiro emprego, a minha primeira liderança. E aí voltou a liderança na minha vida, né, novamente. E hoje, a minha missão, né? Qual a voz que eu trago ao mundo? Essa mulher livre emocionalmente e financeiramente, inserida em família. O que acontece com a minha timeline? Desde muito cedo eu trago essa voz ao mundo. Comunicação, liderança, o meu eu artístico, a minha autenticidade, o que é de mais autoral em mim, tá? E aí, na parte de baixo, né, o que foi muito ruim, eu lembro aos 9 anos que eu tive um acidente, né, um acidente com balão, eu me queimei com balão, e aí mostra assim o que acontece quando as crianças todas ficam em casa sozinhas, né, aprontam pra caramba, né? E eu me lembro também de muitos relacionamentos, inclusive dentro da minha casa, abusivos, né? Relacionamentos de muita autoridade, né? De muita eu que mando aqui, né? E depois, um pouquinho mais na frente, eu tenho também a minha parte de baixo da timeline, né? As dificuldades de relacionamento com o meu pai, né? Sempre foi bem difícil meu relacionamento com meu pai. Quem me conhece aqui sabe disso, né? Então, e depois, um pouquinho mais na frente, né, a minha separação, em 2001, também foi algo marcante para mim. Então, são questões que a gente vai colocando assim, e aí depois ainda coloquei um outro momento, que foi mais ou menos em 2005, 2006, uma fase muito perrengue da minha vida, que foi uma fase de estar sozinha, morar sozinha, né? Foi uma fase de muito pouca comida, né? Quase fome, né? E aí são os marcos da minha vida, tá? E aí, o que eu entendo quando eu olho, né? Quando eu olho essa minha timeline, quando eu olho para cá, né? Quando eu olho para cá, opa, cadê o desenho? Quando eu olho para cá e coloco todas as minhas vitórias na parte de cima, como eu já enumerei aqui para vocês, e todos os meus fracassos na parte de baixo até hoje, tá? O que acontece? Eu tenho que usar muito disso aqui, muito de empatia, muito de compaixão, muito de respeito, muito de amor comigo mesma, para com a minha história. Por quê? O que acontece quando eu avalio quando eu dancei festa junina, né? Liderança, autoestima, gostava de fazer aquilo, gostava da comunicação. Quando eu falo de ônibus, né? Eu falo de liberdade, eu falo de ser autônoma. E aí eu desenterro a mim mesma, né? Eu verifico que a minha história hoje deixou muitas pistas. Os acontecimentos da minha história deixaram muitas pistas. E aí, meu primeiro trabalho de verdade, né? Quando eu peguei o dinheirinho assim na mão e gastei comigo mesma, comprei o primeiro livro novinho, cheirinho de novo no saquinho, porque até então era tudo no sebo, né, gente? Era o quê? Era o valor do dinheiro, né? Valor de ter algo que você pudesse comprar e que viesse teu, que ninguém te deu, ou que você comprou com maior qualidade, né? O livro novinho numa livraria, aquelas livrarias que você senta, toma um cafezinho, tem uns banquinhos para você folhear o livro, né? Uma delícia. E aí veio meu primeiro emprego de liderança também.
né? Mostrando a minha liderança, a minha comunicação. Eu sempre trabalhei com vendas na área financeira, com banco, com cliente. Mais uma vez mostrou a minha comunicação, a minha liderança. E aí, hoje, a minha missão, idem, né? O que eu faço hoje. Comunicação, deixar meu legado ao mundo, deixar minha voz no mundo. E tudo isso, quando eu olho aqui, a parte de baixo, né, de fracassos, quando eu vejo lá eu com 9 anos, que eu verifiquei relacionamentos abusivos, que eu tive o meu acidente, né, em casa, o que que eu faço aqui? Isso me traz mais força hoje para ser o que eu sou, para ajudar mais e mais mulheres a não viverem relacionamentos abusivos, para ajudar mais e mais mães a não terem acidentes dentro de casa, a lidar com a casa em si, né? Com tempo, gestão de tarefas, verificarem o que é prioridade, o que coloca como urgência, o que coloca como importante, né? Ainda mais nos tempos de hoje, né? Pandemia, todas as crianças em casa, marido, cachorro, papagaio, né? Tá? E aí, quando eu falo da relação com meu pai, o que que eu vejo também, né? A gente pode ter um homem devastador dentro de casa, né? Se a gente quiser, se a gente permitir. E aí também eu vejo aqui nessa parte o poder do perdão, né? O que que o perdão é na nossa vida? Liberdade emocional, tá? E aí, os relacionamentos abusivos também têm a ver com liberdade emocional, tá? E aí em 2001 lá, quando eu falo da minha separação, né, eu vejo que é possível manter relacionamentos sadios, né? Eu sempre comento aqui, até falo com meu marido, né, que se eu tivesse o aprendizado que eu tenho hoje, talvez não tivesse me separado lá, né, em 2001, há 20 e tantos anos atrás, né? Mas porque hoje eu vejo que é possível manter relacionamentos. É possível ter controle de autoestima, é possível ter um bom diálogo assertivo, é um trabalho árduo, é um trabalho de todo dia, mas é possível. É possível consertar o outro? Não, jamais. Mas é possível consertar a nós mesmos para que o outro verifique essa mudança e o outro mude também, tá? Quem é minha mentorada aqui sabe como eu trabalho a questão de diálogo. É um trabalho duro, né, meninas? Mas é possível, é bem possível, tá? Também eu estou falando aqui de liberdade emocional. E aí, em 2005, 2006, quando aconteceu aí a minha fase perrengue, né? A minha fase bem difícil financeiramente, mais uma vez, hoje eu me motivo muito em ensinar mulheres mais e mais, ajudar mulheres mais e mais a como conquistarem a sua liberdade financeira, de forma sadia, de forma saudável, tá? Primeiramente com a questão emocional, porque se você é livre, se você é autônoma emocionalmente, fica bem mais fácil o caminho para você ser autônoma financeiramente, tá bom? E aí, quando eu olho essa minha timeline, quando eu olho para cá e vejo todos esses fracassos, todas essas derrotas aqui, né, escritas aqui, e eu olhando para mim, para essa história com compaixão, com amor, com respeito, com empatia, né? Gostando do que eu estou vendo e entendendo das coisas ruins que passaram, eu olho e não tenho medo. Eu olho e entendo o que aconteceu na minha vida e por que que eu fui construída do jeito que eu sou construída, tá? E aí eu falo assim, não existe nada igual no mundo. Esse é um raio-x único. Não existe nada mais autêntico, nada mais autoral do que a sua timeline. Por isso nós somos construídas sempre e diferentes da outra, todas nós diferentes da outra. Embora, né, os homens falam que todas as mulheres são iguais, né? E a gente também diz isso, né? É uma crença muito, muito que nos coloca aí. Eu não falo em crenças limitantes, né? Eu falo muito que a gente fica muito paralisado, a gente fica um tempo em círculo vicioso, assim, mas para aprender. É um aprendizado, tá? Eu não costumo rotular as minhas clientes que têm crenças limitantes, tá?
Porque se eu digo isso que ela tem crenças limitantes, é mais uma crença minha. Eu acredito em questões que nos paralisam, eu acredito em questões que fazem a gente ficar em círculo vicioso, tá? E é bem possível sair disso, com técnica, entendendo, fazendo sua timeline, se enxergando, se desenterrando e verificando tudo isso, tá bom? E aí o que acontece? Quando eu entendo tudo isso e olho com amor, com compaixão, com carinho, né, a minha história, eu entendo desde lá, quando eu vejo lá que eu já tinha liberdade, já tinha a questão emocional, já tinha a liderança, eu entendo hoje com muito mais clareza o que eu vim fazer nesse mundo. Então é para isso que serve essa timeline, tá? Eu quero que vocês construam a de vocês. Pode demorar mais que um dia, tá, gente? A minha eu fiz bem rapidinho, eu sempre faço timeline, né, da minha vida. Às vezes ela tá até aqui na minha mente. Mas pode demorar mais que um dia, pode demorar horas. Não se preocupem com isso. Façam no tempo de vocês. Porque vocês vão lembrando, né? Vocês vão lembrando de momentos, vão buscando lá dentro, do fundo da memória, os momentos mais relevantes, né? De fracasso e os mais relevantes de vitórias, de coisas boas. E o que isso inspira em vocês hoje, tá? Então, quando eu analiso e eu verifico tamanha autenticidade, né, a gente verifica assim que não importa o que a gente faz no mundo hoje, importa é a gente entender essa construção. Da onde que vem tudo isso, né? E qual é a sua missão? Qual é a sua missão? O que você traz hoje para o mundo? Eu, por exemplo, né, trago a minha missão, que é ajudar mulheres a serem livres, caminhos, né, atalhos, né, para serem livres emocionalmente, financeiramente e que estejam inseridas em família. E aí, quando vocês olham a timeline de vocês aí, né, desses momentos todos que trouxeram aí, eu até me emociono quando eu faço timelines, né, sempre. O que vocês veem? E aí, o que vocês trazem? Ah, então é por isso que hoje eu sou assim. E o que vocês sufocaram, como eu trouxe no vídeo de ontem? O que vocês deixaram de fazer? Que menina é essa? Que criança é essa que você deixou morrer? Que você enterrou aí dentro de você? A minha menina, ela vive até hoje aqui dentro. Com todas as minhas questões de fracasso, todas as minhas questões de vitórias, porque eu olho a minha menina, opa, com isso aqui: empatia, compaixão, amor e respeito, tá? E aí o que acontece? Quando eu olho a minha menina com todos esses itens aqui, eu consigo olhar para a menina, para as meninas das minhas clientes, com amor, com respeito, com compaixão. E mesmo trazendo, né, a minha missão dessa mulher livre, autônoma, financeiramente, emocionalmente inserida em família, mesmo assim, eu olho a timeline da minha cliente sempre com esses 4 pontos, tá bom? Quero que vocês façam esse exercício hoje ou no momento que ficar melhor para vocês aí, mas que vocês façam sempre com esses ingredientes aqui: amor, compaixão, respeito e empatia. Tá bom? É só isso por hoje. Até amanhã. Beijo!